Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando esta quarta-feira da terceira semana da Quaresma e nós queremos aqui comentar essa passagem do Evangelho segundo São Mateus para nós podermos ter um discernimento claro a respeito da nossa religião católica. É importante nós considerarmos que Deus, no Antigo Testamento, havia revelado esta religião para Moisés. Então Deus tinha dado a lei e tinha dado, através dos mandamentos, uma forma de fazer com que aquele povo se aproximasse de Deus. Não somente tivesse uma conduta, uma ética, uma maneira correta de agir, mas também pudesse ter um relacionamento que pudesse dar a esse povo uma proximidade com o seu Deus. Então esse relacionamento de proximidade é o que nós chamamos de aliança. E essa aliança foi firmada no Antigo Testamento através de ritos e de sacrifícios que eram celebrados pelos sacerdotes. Então nisso estava baseada a religião santa instituída por Deus no Antigo Testamento. Estava baseada nos mandamentos da lei e nesta maneira de celebrar, ou seja, nesse culto que Deus estabeleceu através de Moisés. No entanto, com o decorrer do tempo, aquela religião começou a ficar esclerosada. E houve uma tendência entre as pessoas que queriam ali se dizer melhores do que os outros e queriam dominar as outras pessoas através do orgulho. Então essas pessoas começaram a manipular um pouco os preceitos religiosos. Então eles começaram a criar leis secundárias que eram tradições deles, humanas, e essas tradições e essas leis começaram a ocupar um lugar tão importante ou até mais importante do que os mandamentos revelados por Deus. E essa tendência continuou, porque quando Jesus foi condenado justamente por causa desta visão totalmente humana e totalmente focada nesses preceitos e nessas tradições humanas que eles tinham construído. E esses judeus que não aceitaram Cristo, eles formaram esse novo judaísmo, que não tem nada a ver com o Antigo Testamento, mas que é uma nova religião, um novo judaísmo totalmente baseado no Talmud. E o Talmud é a coletânea dessas tradições. Então essa explicação é importante para nós entendermos essa passagem do Evangelho de São Mateus, que é fundamental para a compreensão da Quaresma e também da nossa religião católica. Porque na nossa religião católica nós temos uma boa tradição e nós temos uma tradição humana que não é boa. E essa boa tradição é justamente aquela que a Igreja Católica traz dos apóstolos. Nós podemos chamar a tradição apostólica. Essa tradição apostólica significa o complemento de todas aquelas instruções que os apóstolos deram para os primeiros cristãos e que não estão registradas na Bíblia, que não foram colocados por escrito e que passaram uns para os outros através de tradição. Tradição significa exatamente isso. Você entregar ao outro, pessoalmente, alguma coisa importante. Então, essa tradição boa, que veio dos apóstolos e foi sendo desenvolvida no decorrer dos séculos pelo próprio Espírito Santo, essa é a tradição católica. E essa tradição católica boa
que faz parte da Igreja Católica, essa nós respeitamos, porque esta vem do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que confecciona e que trabalha juntamente com a Igreja para elaborar e desenvolver essa tradição. Mas, ao lado, existem também pessoas que se dizem tradicionalistas e que vão começar a fomentar uma espécie de tradição humana com o pretexto de defender a tradição da Igreja. Então é claro que muitas coisas da tradição da Igreja eles defendem. Mas há muitas coisas também no meio deles, e eu convivi no meio desses grupos lefebristas, posso dizer com toda certeza que há muitas coisas no meio deles que são tradições humanas. E essas tradições humanas que eles fomentam nesses grupos são coisas criadas por eles para fomentar esse espírito de seita e esse espírito de poder que está no meio tradicionalista. Então por isso que nós estamos sempre ensinando que o tradicionalismo não é o catolicismo verdadeiro. E quando nós nos apresentamos como católicos, devemos evitar o termo tradicionalista. Então nós não somos católicos tradicionalistas, nós não fazemos um apostolado tradicionalista, nós não estamos buscando uma igreja tradicionalista. Porque não existe uma igreja católica tradicionalista. A igreja católica é sempre a mesma. E ela sempre valoriza e nos dá a sua tradição, juntamente com o magistério, juntamente com a Bíblia, juntamente com tudo aquilo que a Igreja Católica tem de bom, quando nós temos um verdadeiro Papa que nos transmite tudo isso. Mas quando nós começamos a falar de um tradicionalismo, nós estamos correndo o risco de entrar nesse mesmo processo que vai se instalar nesses grupos lefebristas que são de fato tradicionalistas. Por quê? Porque eles cultivam tradições próprias deles, que são tradições humanas, e quando uma pessoa não está de acordo ou não faz igualzinho eles fazem nessas tradições humanas, essa pessoa é considerada uma pessoa que está fora da igreja. Então eles já julgam, criticam, condenam essa pessoa, sendo que essa pessoa muitas vezes é católica. Então, todos aqueles que excluem os outros, que são católicos, com o pretexto de não estarem fazendo exatamente como o grupo deles faz, então essas pessoas formam seitas. E por isso é perigoso nós entrarmos nesse mesmo caminho. Então é exatamente isso que Jesus diz no Evangelho. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então percebe que Jesus usa o termo vossa. Ele não diz a tradição dos antigos, como eles disseram. Olha, nós seguimos a tradição dos antigos. Os seus discípulos não estão seguindo a tradição dos antigos. E Jesus fala, mas por que vocês transgridem os mandamentos de Deus em nome dessa tradição dos antigos? E é exatamente isso que fazem também esses grupos tradicionalistas. Eles não se importam com os mandamentos. Eles não se importam nem sequer com o mandamento supremo da caridade. Eles são capazes de fazer as piores coisas, de te tratar como um animal, para preservar a tradição deles. Então é isso que nós devemos perceber. Não é tradição dos antigos, é tradição deles. Exatamente como esses escribas e fariseus. E Jesus mostrou isso para eles. E mostrou a importância de nós estarmos focados primeiramente na vontade de Deus. Porque primeiro vem a vontade de Deus, que é viva, porque Deus é vivo. Depois vem a lei, depois vem a tradição. Agora, se nós colocamos a tradição acima de tudo, e ainda por cima criamos uma tradição humana que vai acima da lei e acima da vontade de Deus, então é claro que aqui nós estamos formando uma seita perigosa que vai não somente destruir a igreja, mas vai também matar os discípulos de Cristo, como os escribas e fariseus mataram o próprio Cristo. Então Jesus diz aqui nesse Evangelho: as coisas que saem da boca procedem do coração,
E é isso que mancha o homem, pois no coração nascem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. Estas coisas é que mancham o homem. Então, por isso é que nós devemos nos conscientizar, especialmente nesse tempo da Quaresma, porque o tempo da Quaresma, como nós estamos insistindo, é um tempo de conversão. E essa conversão não significa simplesmente deixar de fazer tais coisas externamente, mas manter o coração no orgulho, na maldade, no vício e na mágoa. Mas a purificação do coração exige que a pessoa faça uma conversão. E essa conversão deve ser também a renúncia a tradições humanas. Renúncia a tudo aquilo que diz respeito a uma seita, a um grupo, a um compromisso com aquele ou com aquele outro. O nosso compromisso é com Deus. E o nosso amor é o amor de Cristo. E o amor de Cristo é o amor de todos. Cristo ama todos, desde que as pessoas queiram se converter e seguir a Santa Igreja. Então, por isso, nesse processo de conversão, é preciso buscar lá no fundo a raiz de todos esses males. E lá no nosso coração é que nós temos que trabalhar para fazermos uma confissão sincera e, com um ato de contrição sincero, retirar do nosso coração todo esse lixo e todo esse orgulho. Porque a sede de todos os pecados é o nosso ego. E o nosso ego destrói Deus, mata Cristo e destrói os outros. Então, curando-nos desse mal e arrancando essa raiz que está lá no fundo do nosso coração, que é esse amor a si mesmo, é que nós devemos trabalhar, então, uma religião que não está baseada naquilo que eu quero, que eu gosto, ou nas minhas tradições, no meu grupo ou no meu pensamento, mas é uma religião que se oferece a Deus. E oferecer a Deus é o sacrifício. O sacrifício é o altar. Por isso, essa belíssima leitura do Êxodo que nós lemos hoje nos diz: fareis para mim um altar de terra. Está vendo como é bonito? Então Deus pede: deixa de lado os ídolos. Joga fora os ídolos de prata, de ouro que fabricastes. E esses ídolos são justamente esses conceitos ou até mesmo essas tradições que nós adoramos no lugar de Deus. Jogando fora tudo isso, nós vamos fabricar no nosso coração um altar de terra. Por que a terra? Porque a terra é o humus. O humus é a humildade. A humildade é essa perfeição que Deus está pedindo para nós. É essa identificação com Cristo humilde, cordeiro imolado. E uma vez que você faz no seu coração esse altar de terra, diz ali, sobre o qual me oferecereis holocaustos e sacrifícios, as ovelhas e bois, em todos os lugares onde houver a memória do meu nome. Então é isso que Deus quer de nós. Deus não quer simplesmente uma tradição. A nossa religião não é tradição. A nossa religião é o amor de Deus. O amor de Deus é a Igreja Católica. A Igreja Católica verdadeira oferece um altar a Deus belíssimo, onde nós oferecemos a verdadeira missa, onde nós oferecemos o verdadeiro culto, onde nós oferecemos o verdadeiro sacrifício santo de Cristo na cruz. Isso sim. A missa de sempre é a Igreja Católica. Mas se nós não temos, primeiro, dentro do nosso coração, esse altar de terra, para oferecermos com humildade, primeiramente, a nossa vida, de nada vale oferecer um belíssimo culto de missa tridentina, com o coração podre, cheio de tradições humanas, cheio de preceitos do ego e cheios de considerações orgulhosas.
Que Deus nos preserve disso e que o Filho de Deus, pela graça do Espírito Santo, nos mantenha na verdadeira igreja, na verdadeira tradição e, sobretudo, no verdadeiro amor de Deus. Amém.